Vamos começar então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o devocional diário. Hoje a nossa base é em 2 Samuel, capítulo 16. Davi e Simei. Quando o rei chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Xigera, um de seus parentes de Saul, foi encontrar-se com ele. Começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado de seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino a seu filho, Absalão, e você está arruinado, seu assassino." Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: "Por que o Senhor permite que esse cachorro morto amaldiçoe? Deixe que ele vá lá, deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso", respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. "Se foi o Senhor Deus quem me mandou, se foi o Senhor Deus quem mandou que esse homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que está fazendo isso?" Se foi o Senhor Deus. Então vamos lá. O texto base é 2 Samuel, presta atenção. A gente está entendendo a gente está lendo para entender. O texto é 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12. E aqui tem o versículo 10, tá? Que a gente tá. O versículo 10, que fala assim: "Se foi o Senhor Deus quem mandou que esse homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso?" Aí o versículo 11 fala assim: "E Davi disse a Abissai e a todos seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se esse membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz, deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem mandou fazer isso." Agora vem o versículo 12, que é o nosso que nós vamos trabalhar hoje. Ele está falando o seguinte, o versículo 12: "Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê alguma bênção em lugar de maldição." Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar desta aflição. Então Davi e seus homens continuaram seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e o jogando pedras e a terra em Davi. Olha que interessante, Davi era o rei. O homem veio amaldiçoar ele e ele pegou isso e falou assim: se esse homem está fazendo isso, se foi Deus que mandou, o que eu posso fazer? Agora, se não foi Deus que mandou, aí ele falou assim: pode ser que, aleluia, pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê alguma bênção no lugar dessas maldições. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, né? E aí? Você está andando com quem está te amaldiçoando e está colocando para dentro de você? Ou você está ouvindo? Cadê a Dilma? Ou você só está ouvindo e deixando sair por outro lado e dentro de você está clamando: Senhor, Senhor, se eles estão falando isso tem algum sentido, então se isso for verdade, Senhor, o Senhor pode olhar para a minha aflição? O Senhor pode me dar Senhor, o Senhor pode me dar alguma bênção no lugar de maldição? Interessante, né? Senhor, o Senhor pode me dar alguma bênção no lugar de maldição? Aleluia! Vocês estão conseguindo entender ou não? E agora que nós entendemos o texto, agora a gente vai entrar nele, tá bom? Combinado? Agora eu entendi. Porque eu não tinha entendido. Eu só consigo explicar, mergulhar em algo que eu entenda. E talvez isso aconteça na sua vida. Muitas vezes você não consegue entender e já vai explodindo logo.
né? Nem tudo, gente, nem tudo, presta atenção que eu vou falar, nem tudo você tem que reagir. Sabe, estudando nesse ano que passou, eu aprendi que 95% do nosso dia é a nossa criança que reage. Então, se alguém vem te amaldiçoando, você vai lá e reage. O que você faz? Se a pessoa te taca pedra, você vai lá e taca pedra também. O rei Davi era o rei, ele era o cara. Ele falou assim, o cara falou assim, deixa que eu vou lá arrancar a cabeça, me permite que eu vou lá arrancar a cabeça dele. Arrancar a cabeça era comum, tipo como... O cara era o rei, era o máximo. Acima dele é só Deus. Então vem comigo aqui, entra no raciocínio disso aqui. Jamais pega o link da live e compartilha a live. Tem 50 pessoas no TikTok, não deixa de derrubar não. Vamos ajudar no tap-tap, vamos caminhar essa live. Então o que acontece? Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje me fazem. Ei, quando o adulto governa, a criança não reage. Presta atenção. Quando o adulto governa, a criança não reage. Oi, Mari, tudo bem? E qual que é o maior problema? Se 95% do nosso dia é a criança que reage e só 5% do nosso adulto vive, se você não governar a sua criança, você vai estar sempre reagindo. Você vai sempre estar retribuindo o mal com o mal. Você vai estar sempre o quê? Perdendo tempo da sua vida, tentando explicar algo que não precisa ter explicação. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje me fazem. Esse texto não é sobre Deus te recompensar. Esse texto é sobre você decidir ser enquanto é humilhado. O que você decide ser enquanto você é humilhado, hein? Interessante, né? Aqui não tem promessa, tem maturidade. O problema é que a maioria das pessoas usa Deus como desculpa para não crescer emocionalmente. Espiritualiza aquilo que deveria governar. Quem reage a tudo ainda é governado pela criança ferida. Quem reage a tudo ainda é governado pela criança ferida. Davi não está no palácio e está fugindo, está sendo amaldiçoado, publicamente humilhado. Por Simei, alguém sem autoridade sobre ele. Simei não tinha autoridade nenhuma sobre ele. Davi tinha poder de reagir. Arranca a cabeça daquele cara. Mas escolheu não reagir. Isso não é fraqueza, gente. Isso é governo interno. Aleluia! Isso é governo interno. Quando você tá ali no dia a dia, o seu cônjuge vem e fica vindo. Ou no seu trabalho, alguém vai e começa a falar, te atacar. Se você ficar calado, o que está acontecendo? Você está tendo governo interno. Isso não é fraqueza. Escreve assim, não é fraqueza. É governo interno. A autoridade não é quem responde mais alto. É quem não precisa responder. A autoridade não é quem responde mais alto. É quem não precisa responder. Vocês estão comigo, sim ou não? A criança humilhada é o adulto que se defende de tudo. A criança desvalorizada é o adulto que não suporta a correção. Olha que interessante. A criança desvalorizada, como ela foi tão desvalorizada, ela se torna um adulto que não suporta a correção. Ou seja, se uma criança é desvalorizada na infância, ela cresce um adulto que não tem o coração ensinável. Então, quando a criança foi desvalorizada, o adulto, ela não suporta a correção. Você conhece alguém que não suporta a correção? Quando você vê alguém que não suporta a correção, em outras palavras, o nome disso é tolo. A
pessoa é tola, é do jeito dela e pronto, acabou, e não tem boi, não tem nada. É assim, acabou, eu falei, tá falado. Porque ela não aceita a correção. Se ela não aceita a correção é porque ela foi uma criança que foi desvalorizada. Então vamos lá. A criança humilhada foi o adulto que se defende de tudo, quer se defender de tudo. Se você foi muito humilhado lá atrás, se você foi humilhado lá atrás, hoje você se tornou um adulto que quer se defender de tudo. Se você for uma pessoa desvalorizada, hoje você é um adulto que não suporta a correção. E se você foi uma criança injustiçada, o adulto precisa explicar a sua versão. Você sempre quer explicar. E a criança que foi rejeitada? Hoje o adulto reage para não se sentir pequeno. Entendeu? O adulto que foi rejeitado hoje se torna... A criança que foi rejeitada hoje se torna um adulto que reage para não ser pequeno. Reagir não é força, é reflexo. Reflexo não governa nada. Presta atenção. Oi, Dalvo. Reflexo. Presta atenção. Reagir não é força, é reflexo. E reflexo não governa nada. No casamento, quem reage o tempo todo não está lutando pelo amor. Está protegendo a criança ferida. Hein? Quantas vezes você reagiu no seu relacionamento com o seu cônjuge? Você fica reagindo. Por que você está reagindo? Porque lá atrás você foi humilhado, então você quer o quê? Quer se defender de tudo. Você foi desvalorizado, então você quer o quê? Você não quer suportar a correção. Você não tem um coração ensinável. A criança que foi injustiçada, ela sempre precisa colocar sua versão. E a criança que foi rejeitada é o adulto que reage para não se sentir pequeno. Alô? Quem precisa se defender o tempo todo ainda está em guerra com o passado. Quem aqui está em guerra com o passado, hein? Quem aqui está em guerra com o passado? Aleluia! No casamento, quem reage o tempo todo não está lutando pelo amor, está protegendo a criança ferida. Sabe uma frase que eu sempre falo e ela é profunda, sabe? Nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Não, parece difícil, né? Seja bem-vinda, Luana, Dalva, Lucimara. Oi, Ana Paula, tudo bem? Ana, depois você me chama, por favor. Então, meu filho e minha filha, no casamento, quem reage o tempo todo não está lutando pelo amor, está protegendo a criança. Daí eu falo para você, nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Quem precisa se defender o tempo todo ainda está em guerra com o passado. Davi não tentou limpar sua imagem, não tentou se explicar, não tentou vencer Simei. Aconteceu o seguinte, tá bom? Os caras estavam indo, Davi era o rei, e os caras estavam indo lá. Aí, o tal de Simei começou a amaldiçoar Davi. Davi é o rei. E o cara começou a amaldiçoar ele, Davi, tal, você matou toda a família, não sei o que lá, de Saul, não sei o que, começou a colocar maldição em cima dele. Davi poderia falar assim, ó, gente, corta a cabeça desse cara aí, meu. Eu sou o rei, Davi, eu não quero ficar ouvindo isso. Não. Davi falou assim, se ele está me amaldiçoando, quem sabe o Senhor não inverte isso e me traz bênção. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que eu recebo hoje. Uau, que maturidade. Isso não é reagir, é viver. E se você chegou agora, talvez você perdeu uma fala que eu trouxe para você. Um dos maiores aprendizados meu desse ano de 2025 foi estudar e se aprofundar na criança que existe dentro de nós. E eu descobri estudando que 95% do nosso dia, 95% do dia as pessoas reagem, elas não vivem. Se você reage, você não governa a sua vida. Davi governou.
Porque ele não mandou cortar a cabeça do cara, talvez ele poderia ir lá, ele mesmo matar o cara, não. O que ele falou? Davi não tentou limpar a sua imagem, foi na frente de todo mundo, imagina só. Todo mundo. Davi não tentou limpar a sua imagem. Obrigado, Adriana. Davi não tentou se explicar, ele não tentou convencer o cara, vencer ele. Ele falou o seguinte, ó, talvez o Senhor considere. Davi não controla o resultado, ele governa a postura. Qual é a sua postura? Davi não governa o resultado, ele governa a postura. Sobre relacionamento, sabe? Vocês não brigam por amor, vocês brigam porque ninguém quer descer do trono emocional. Você quer vencer o tempo inteiro o seu cônjuge. Aí você quer sempre estar dando a última palavra. Você quer sempre estar, obrigado, Adriana. Você quer sempre estar acima. Você não tem humildade para reconhecer e falar, Senhor, talvez o Senhor possa me ensinar com isso, talvez o Senhor possa me dar bênção em vez da maldição que meu cônjuge está trazendo. Obrigado, Adriana. Então o que acontece? Aleluia! Vocês não brigam por amor, brigam por quem quer descer do trono, por quem ninguém quer descer. Então vamos lá? Você não briga por amor. Mas eu amo ele, eu falo isso porque ele precisa entender. Larga a mão de ser cabeção. Vocês não brigam por amor. Vocês brigam porque ninguém quer descer do trono emocional. Nem toda afronta é ataque, sabia? Muitas são testes de maturidade. Onde todo mundo reage, ninguém governa. Eu e a Milena era assim, ela reagia, eu reagia, ela reagia, eu reagia, ela reagia, eu reagia. Ficava nós dois dando bordoado o tempo inteiro. Ficava brigando o tempo inteiro. Onde todo mundo reage, ninguém governa. A casa vira de perna pro ar, o ambiente, que é a mão invisível que controla o comportamento humano, fica algo assustador. E o pior, muitas vezes tem crianças nesse ambiente, filhos e filhas que não tem nada a ver com isso, obrigado, que não tem nada a ver com isso, ficam sofrendo porque o pai e a mãe ficam reagindo e as crianças ficam vivendo nesse ambiente. Então o pai e a mãe reagindo e a criança ali no meio não está entendendo nada. Obrigado. Então, pô, de verdade, fala comigo, vai. Responde para mim, você está... Olá, é vegan, é isso? Obrigado. Você está reagindo ou você está agindo? Porque quando todo mundo reage, ninguém governa. Deus não negocia com criança emocional. Alô? Alô? Deus não negocia com criança emocional. Essa live não muda ninguém. Presta atenção no que eu estou falando. Essa live não muda ninguém. Entender Davi não te torna Davi. Presta atenção. A consciência sem a decisão vira anestesia espiritual. Gente, vamos falar a verdade, esse ano eu não fiz a live ainda, é a primeira live que eu tô fazendo. Sabe o que acontece com as pessoas que me acompanham todos os dias? Ficam anestesiadas emocionalmente, mas não tomam decisão. Sabe por quê? Porque sempre tem uma palavrinha que dá uma acalmadinha. Tem sempre uma palavrinha que dá uma acalmadinha. Nós começamos o dia hoje com a notícia da moça lá que tocou fogo na casa. Eu não vou falar o nome dela. Ela tocou fogo na casa. Eu tava falando com a minha esposa. Interessante, né? Porque ela sempre tava na live, né? Aí eu parei de fazer live e não fiz live esse ano. É o primeiro dia que eu tô fazendo live. Aí veio assim, será que o fato de eu não estar fazendo live, será que ela só acompanhava a minha live, daí como eu parei de fazer live, potencializou algo de ruim dentro dela e ela tacou fogo na casa e quis acabar com a vida dela? Então presta atenção que eu estou falando para você. Não estou falando que isso aconteceu. Isso veio um pensamento na minha cabeça. Sabe? Será? Porque a pessoa acompanha a live, dá uma anestesiadinha. Então, por favor, consciência sem decisão vira anestesia espiritual.
Consciência sem decisão. Não vou me culpar, não. Eu só tô trazendo um exemplo. Tô trazendo um exemplo só. Sabe? Então, assim, a gente tem as escolhas. A gente faz as escolhas. Pega a sacolinha de prêmios aqui, ó. Feliz aniversário, Ana Beatriz. Então, vamos lá. Essa live não muda ninguém. Essa live não muda ninguém. Entender Davi não te torna Davi. Consciência sem decisão vira anestesia espiritual. Então, o que eu falo sempre para vocês? A decisão sem execução gera a condenação que te traz de volta a indecisão. Oi, Roseli, bom dia. Oi, Gi, tudo bem? Então, decisão sem execução gera condenação que te traz de volta a indecisão. E aí tem uma coisa. A consciência sem decisão vira anestesia espiritual. E talvez essa live aqui, todo dia na sua orelha, tem virado o quê? Uma anestesia espiritual. Ah, eu vou lá na live do Garuf. Tô precisando tanto de um conforto espiritual. Aí vai lá na live do Garuf, né? Vai lá na live do Garuf, recebe um conforto espiritual, mas não decide. Deus não promove quem ainda sangra em público. Se você reage a tudo, ainda não está pronto para governar nada. Presta atenção. Se você reage a tudo, você ainda não está pronto para governar nada. E é por isso que você ainda continua patinando na vida. E é por isso que você ainda vive patinando na vida. Eu estou falando financeiramente, no relacionamento, estou falando em todas as áreas. Se você ficar só reagindo, você não está assumindo o governo da sua vida. Ei, deixa eu te falar, 95% do seu dia, então de 24 horas, 95 menos 100, sobra 5%, ok? Então 5%, oi Pri, 5% do seu dia você vive, 95% você reage. Então como que você vai governar, sendo que você não está vivendo, você está reagindo às dores da sua criança? Presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui é a chave que pode transformar a sua vida, sabia disso não? Presta atenção no que eu estou te falando. 95% do seu dia você não vive, você reage. Então, se você reage a tudo, você ainda não está pronto para governar nada. Nem casamento, nem família, nem propósito. Agora eu vou apertar você. Vou te apertar sem te abraçar, tá bom? Se você reage a tudo, você não está pronto para governar nada. Nem casamento, nem família e nem propósito. Se você não está governando o seu propósito, você está vivendo o propósito de outra pessoa. A vida é tão curta para você viver o propósito de outra pessoa. Ah, se você pegar essa palavra, colocar dentro do seu coração e deixar o seu adulto governar, você vai começar a decidir as coisas que você faz tempo que você não decide. Você vai pegar esse ano e vai transformar esse ano. Esse ano não vai ser o ano da repetição. Você fica repetindo tudo. Esse ano vai ser o ano da decisão, vai ser o ano de coisa nova. Sabe? Então, essa live ela não é um tratamento, ela não é cura, é só um diagnóstico, tá bom? Essa live é só um diagnóstico. Sabe? É só um diagnóstico. E o Fábio Garuf, que talvez você já conhece, tem mentoria de casais, tem desbloqueio emocional, tem sala secreta, tem sala secreta, tem masterclass, inclusive nós vamos fazer uma masterclass. E essa masterclass vai te mostrar 7 cortes, ou seja, 7 coisas que você precisa parar de fazer nesse ano de 2026 para você viver de verdade, senão você vai estar sempre como? Reagindo. Vocês estão comigo ou não? Se você quer entender o que você precisa cortar
que você precisa cortar. Você tem que participar de uma masterclass chamada Rota da Prosperidade. Vai ser uma travessia dos 7 cortes, 7 coisas que vão definir se 2026 você vai avançar na sua vida ou você vai repetir. Teve uma moça que tocou fogo na casa. Que passa pelas lives, só que ela reagiu. Então, pra gente finalizar isso aqui, né? Pra não ficar enrolando aqui, pra gente finalizar essa live. Bom dia, Aline, tudo bem? Ó, meu zap tá aqui, a Pamela colocou meu zap aqui. Fixei ele aqui, ó. E você que tá no TikTok, tá aí. Então, essa live não é um tratamento, não é cura, ela é um diagnóstico. Então, o Garuf tem mentoria de casais, tem desbloqueio emocional, tem sala secreta, tem masterclass. E se você tem empresa, nesse ano de 2026, eu elaborei um treinamento que chama DNA de alta performance para a gente ir na sua empresa e fazer um raio-x, passar um scanner na sua empresa e detectar onde é que está o problema. E o problema eu sei onde é que está. Está no seu colaborador, que lá na casa dele está com problema, que emocionalmente está mal, e aí ele vai trabalhar, não trabalha bem. Então presta atenção. Isso não é para quem quer se sentir melhor, é para quem decidiu mudar. Se você quer só se sentir melhor, essa live, ela não é para você. Essa live é para você. Agora, se você quer de verdade, sabe, parar de reagir e começar a governar, você precisa me chamar aí nesse zap agora e falar: Garuf, eu quero resolver, porque eu preciso governar o meu 2026. Eu não posso ficar reagindo, eu não posso ficar repetindo 2026. Eu quero viver, eu quero avançar. Então isso não é para quem quer se sentir melhor, é para quem decidiu mudar. Adultos decidem, as crianças reagem. Lembra que eu falei? Adultos decidem e crianças reagem. Adultos decidem e crianças reagem. Tá aqui meu zap agora. Me chama agora. Vai ter live amanhã? Não sei, não tenho compromisso. O que eu tô trazendo para você é para hoje. A nossa masterclass, eu tinha colocado ela para sábado, para amanhã, mas eu vou colocá-la no outro sábado. Só que são vagas limitadas. Então, se você quer participar da sala secreta, já me chama aqui. Falta 2 minutos para acabar essa live aqui, ó. Hoje é aniversário da Ana Beatriz. Ela tá aqui ainda? Então, oi, Carla, tudo bem? Excepcional dia. Então, decida. A masterclass vai acontecer no próximo sábado, às 4 da tarde. E a escolha é sua de participar ou não. Tá bom? A escolha é sua. Se você vai decidir ou vai reagir. Você que define. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Gratidão a todo mundo que passou por aqui e me ajudou nesse dia de hoje. Então, sábado, tem a Masterclass Rota da Prosperidade, que vai mostrar para você 7 cortes, 7 coisas que você precisa cortar para você avançar em 2026 e não ficar só reagindo. Que Deus abençoe vocês. Me chama aqui agora. Me chama agora. Deus abençoe.